Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês, então, as Escrituras. E peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Quem está na mesa, não sei quem está controlando o som. Se me der mais um pouquinho de retorno, eu sou meio surdinho por isso, viu? Meio deficiência auditiva um pouquinho. Marcos 4, 35 a 41. Esse texto diz o seguinte: naqueles dias, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu queria pensar um pouco com vocês sobre o tema não desanime, Jesus está no controle. E eu quero, à guisa de introdução, fazer 4 declarações. A primeira delas é que as tempestades ainda existem e elas são inevitáveis. Nós não passamos por esse mundo imunes, incólumes, ilesos. Nós não estamos blindados. Nós não vivemos numa estufa. Não vivemos numa colônia de férias. Aqui tem luta, aqui tem prova, aqui tem tempestade. As tempestades chegam para todos, democraticamente, para ricos, pobres, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Mas há uma segunda verdade que eu quero tratar na introdução, é que as tempestades são também não apenas inevitáveis, mas às vezes imprevisíveis. Elas chegam de súbito, não mandam aviso prévio, chegam e botam a nossa vida de ponta cabeça. É uma enfermidade súbita, é um acidente grave, é um luto doloroso, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. E as coisas aconteceram sem que você jamais pudesse imaginar que iriam acontecer. Quero ilustrar isso com a própria geografia onde esse episódio ocorreu. Acho que todos vocês devem saber que o Mar da Galileia é um lago, 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, cercado de montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental as montanhas da Galileia, e no norte, a maior montanha de Israel, o Monte Hermon, com 2.814 metros de altitude, cujo cimo fica sempre coberto de neve, sobretudo no período do inverno. E ali acontece um fenômeno muito curioso. De vez em quando os ventos gelados descem desse monte
encurralado pelos montes, às vezes soapino, bate na superfície do lago esses ventos, e começa uma tempestade, que empola as ondas, que revolta o mar, que ameaça quem por ele navega. Eu penso que foi exatamente isso que aconteceu, porque quando entraram no barco, estava tudo calmo, tudo tranquilo. Ao entrarem no barco, enquanto Jesus descansava um pouco, era uma breve travessia, a tempestade chega, subitamente. É assim na vida, é assim na vida. As tempestades vêm e elas nos colhem de surpresa, tantas vezes. Mas uma terceira verdade que eu quero destacar na introdução, é que as tempestades, além de inevitáveis e imprevisíveis, elas são também inadministráveis. Aqueles discípulos, exceto Judas Iscariotes, que tinha nascido na Judéia, todos os outros eram galileus. E todos eles tinham a sua vida relacionada à beira desse lago. Alguns deles eram pescadores. Diríamos, literalmente, que eles conheciam cada metro deste lago. Trabalhavam ali, cresceram ali, ganhavam o seu pão dali. Certamente já tinham enfrentado outras tempestades, logrado êxito. Mas agora, eles não conseguem. Aquilo que parece comum vira estranho. Aquilo que era doméstico vira um monstro. Aquele problema que você administrava e achava que estava tranquilo, fácil de resolver, agora não é mais fácil de resolver. Às vezes na vida é assim. Coisas comuns ficam muito estranhas. Pessoas que você convivia e dava para conviver, agora não dá mais. Aquilo que você tinha nas mãos, no controle, fugiu do seu controle. As rédeas não estão mais nas suas mãos. Porque as tempestades muitas vezes são inadministráveis. Mas louvado seja Deus, há uma quarta verdade consoladora. É que as tempestades são também, em quarto lugar, pedagógicas. Nós cremos numa verdade muito, muito consoladora. É que Deus é soberano. Nós não cremos em acaso. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em misticismo. Nós não cremos em determinismo cego. Nós cremos que Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus permite você passar por uma luta, Deus não foi pego de surpresa. Deus não está em apuros. Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que vai fazer com a sua vida, com as suas lutas, com as suas crises. Se Ele está permitindo algo, é porque Ele tem um propósito. Porque as tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Então entenda isso, não tem acaso. Tem plano, tem projeto. E o plano de Deus não pode ser frustrado. Bom, dito isso, à guisa de introdução, vamos à análise do texto. O contexto desta passagem é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já pregou, deu palestras, deu aula o dia inteiro, no final do dia você está exausto, cansado. Foi o que aconteceu. Jesus entra no barco, dá uma ordem para os discípulos: passemos para outra margem. Pega o travesseiro, vai lá para trás, deita e dorme. Ele era verdadeiramente homem, estava cansado. Enquanto navegam, a tempestade chega. E eu fico até imaginando os discípulos dizendo uns para os outros assim: vamos deixar o mestre descansar. Disso aqui nós entendemos, nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós temos capacidade, nós vamos resolver.
Mas quanto mais eles tentam resolver, mais o problema se agiganta, mais o mar se revolta, mais as ondas açoitam o barco frágil, mais o vento revela a sua fúria, e eles estão acuados, amedrontados, vendo a carranca da morte diante dos olhos. E então, quando já não conseguem mais administrar o problema, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, emudece. E o vento, como uma fera selvagem diante do domador, recua, se encolhe e se cala. O vento tem ouvidos, e a voz do Criador ecoa nos ouvidos do vento, e ele se aquieta. E houve grande mudança. Então agora Jesus para os discípulos assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E diz o texto que agora, depois da bonança, da majestade de Jesus, dos milagres extraordinários de Jesus, dominando a fúria e a força da natureza, eles se perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês observaram comigo, esta narrativa, este episódio está regido por 3 perguntas. No verso 38, a pergunta é dos discípulos para Jesus. É a pergunta com um tom de censura. A segunda pergunta está no verso 40. É a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta é entre os discípulos, no verso 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, já que as 3 perguntas regem a passagem, cabe-nos então examiná-las. E é o que vamos fazer. Então vamos à primeira pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a sua pergunta, esta é a minha pergunta. Esta é a pergunta da nossa angústia, do nosso desespero, do nosso medo, da falência dos nossos recursos, do esgotamento da nossa capacidade, das nossas impossibilidades intransponíveis. Quando nós já esgotamos todos os nossos recursos, quando nós já chegamos no fim da linha do nosso conhecimento, e quando toda a nossa experiência não é capaz de retroceder o problema, ao contrário, o problema se agrava ainda mais. Agora, por que que os discípulos chegam para Jesus com esta pergunta, com um tom de censura? Porque algumas coisas não estavam bem resolvidas na cabeça deles. E o que é que não estava bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, conciliar a ordem de Jesus: passemos para outra margem, com a tempestade. Aqueles que foram criados num berço evangélico, talvez se lembrem de algumas canções da infância. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Só que Jesus está no barco e a tempestade está comendo solto. Está em nada bem. Há momentos em que, mesmo você sendo crente, mesmo Jesus estando com você, a tempestade chega. E ela é terrível. E ela é ameaçadora. E você fica com medo. Não é verdade que se você é crente, você está blindado. Não é verdade que se você é crente, você não vai ter luta.
você não vai ter dor, você não vai ter sofrimento. Na cabeça deles, não estava bem resolvido isso. Irmãos, é fácil nós entendermos a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Jonas estava desobedecendo, Jonas estava na contramão, Jonas estava se rebelando, Jonas estava fugindo. Então, nota de rodapé aqui: crente desviado é endereço certo de tempestade. Agora, Deus não vai mandar a tempestade para destruir, é para trazer você de volta. Agora, como você vai entender que você é um servo, uma serva, você anda com Deus, você obedece a Deus, você honra a Deus, você está fazendo em obediência a ordem de Deus, e você está enfrentando a tempestade? Você é fiel, você é dizimista, você é ofertante, você é generoso, você cumpre com o seu papel, você é um crente zeloso e está passando por uma magrela na vida. Como entender isso? Essa é a crise deles, essa é a crise sua, é a crise minha, é a crise nossa. Mas uma segunda coisa não estava bem resolvida na cabeça deles, por isso a pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Mas em outras palavras eles estão dizendo: o senhor não vai fazer nada, o senhor não está vendo o perigo, o senhor vai continuar dormindo. O que não estava bem resolvido na cabeça deles? Em segundo lugar, era a urgência do problema deles com a aparente demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E eu vou lhes dizer que muitas vezes a demora de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Eu acho que essa foi a grande crise de Marta e Maria, lá em Betânia. Porque quando mandaram o recado para Jesus, não foi este: vem rápido, corre para cá, larga tudo aí, venha, Lázaro está muito mal. O recado foi esse: está enfermo aquele a quem amas. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. E eu fico imaginando as pessoas perguntando para Marta: ô Marta, será que Jesus vem? Claro que vem, ele nunca deixou a gente na mão. E o Lázaro piorando, e Jesus não chega. E o Lázaro morre, e Jesus não chega. E o Lázaro é sepultado, e Jesus não chega. Ele só vem no quarto dia. Se você parar para perceber o que é que aconteceu, de onde Marta morava para o local onde Jesus estava, era um dia de jornada. Aí o cidadão sai da casa de Marta com o recado, vai lá e dá o recado para Jesus. Pelas contas, o camarada morreu naquele dia. E Jesus recebe o recado e dá a seguinte mensagem: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas para os discípulos Jesus disse: o Lázaro morreu. Aí o camarada volta no segundo dia, o Lázaro está morto e sepultado já, mas ele chega com a seguinte notícia: olha, Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas como assim? Deu um nó na cabeça deles. Jesus fica mais 2 dias, se o homem gastou um dia para ir, um dia, mais 2 dias que Jesus fica, 3 dias, no outro dia Jesus vai. Lázaro está morto, sepultado quanto tempo? 4 dias. Por que ele esperou até o 4º dia? Porque havia uma crença entre os rabinos da época que um morto podia ressuscitar por intervenção ou por instrumentalidade de um homem ou de uma mulher de Deus, como acontecera no ministério de Elias e Eliseu, até o 3º dia. A partir do 4º dia era impossível isso. Só o próprio Deus em pessoa podia realizar esse milagre. Jesus espera até o 4º dia para que a nação de Israel reconhecesse uma coisa: ele não era apenas um grande homem entre os homens, ele era o próprio Deus entre os homens. Então entenda um fato: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando Deus parece atrasar, ele não está atrasado,
O kairos de Deus não é o nosso cronos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando Deus parece atrasado, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Ele não chega atrasado, Ele chega no tempo certo, no tempo oportuno. Mas agora diz a Escritura, que diante desta pergunta em tom de censura, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta, e Jesus repreende o vento, Jesus repreende o mar, e a grande bonança. Ele tem poder sobre a natureza, Ele criou a natureza, mas agora, Ele devolve a pergunta aos discípulos, perguntando assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A pergunta significa: por que vocês estão com medo? A pergunta é: se você estivesse lá, você estaria com medo? Gente, eu só fiz um cruzeiro grande na vida, já fiz vários pequenos, mas grande só fiz um. Era um dos maiores navios do mundo, saiu de Santos, foi para as praias do interior do Rio, e eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Se você quiser pensar em cruzeiro, não me convide, porque eu vou agradecer, não faço mais. Foi uma das experiências mais dramáticas da minha vida. Ondas de 5 metros, todo mundo dentro do navio ficou nauseado. As pessoas iam jantar e voltavam escorando nas paredes, vomitando pelo corredor. Na saída, na volta, o mar muito revolto, eu sabia que tinha 8 horas de jornada, e eu já não suportava nos 15 primeiros minutos. E não dá para dizer, dá para parar que eu vou apiar aqui, vou ficar por aqui? Então eu só fiz uma oração: Deus, ou eu durmo ou eu morro. Agora imagine num barco frágil, de noite, o mar revolto, o navio, o barquinho rodopiando no meio do mar. E agora Jesus pergunta para eles assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta é: por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Para ajudar a vocês num recurso mnemônico, dar-lhes-ei 4 motivos, começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo, primeiro por causa da promessa de Jesus. Versículo 35, passemos para outra margem. Se Jesus disse assim, passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então, se você esquecer tudo que eu falar aqui, vai se lembrar desta frase: me dou por satisfeito. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em todas as promessas dele nós temos o sim e nós temos o amém. Se você quer ter uma vida segura, você precisa conhecer as promessas de Deus. E a Bíblia está cheia das promessas de Deus. Se você quer orar eficazmente, ore as promessas de Deus. Porque tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eles deviam ter fé e não medo. Porque quem prometeu não ia deixar sua promessa cair por terra. Segundo, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus criou o mar, criou o vento, criou o céu, criou a terra. Jesus é o Criador, e a criatura não pode desafiar o Criador. A criatura é menor que o Criador. Aquele barco não podia naufragar com Jesus dentro dele, porque Jesus é o Todo-Poderoso Deus. Nós só ficamos com medo, irmãos, porque não temos a percepção real de que Jesus está presente conosco. E Ele prometeu: eis que eu estou convosco. Ele não diz estarei, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que livra você do medo não é se o problema é grande ou pequeno, se você é fraco ou forte, é a consciência de que o Todo-Poderoso Deus está com você.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas em terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo dentro do barco? Dormindo. Mas me permita uma segunda pergunta. Ele sabia que a tempestade viria? Óbvio, claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. Então entenda isso, tempestade, ou melhor, paz não é ausência de tempestade. Paz é a convicção de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, do controle de Jesus. Às vezes, irmãos, a circunstância é carrancuda, mas como dizia o poeta inglês William Cowper, a face de Deus é sorridente. Quando você está passando pelo vale, você chora, você geme, você sangra. Mas você não enxerga no escuro, você não enxerga na curva. Mas Deus que está lá no futuro, como está aqui agora, o Deus que não é limitado ao tempo, porque como ouvimos, eu sou o que sou. Ele sabe o que está fazendo, por que está fazendo, e aonde vai chegar. Se o nosso Senhor aprendeu pelas coisas que sofreu, nós que estamos sendo transformados de glória em glória na sua imagem, precisamos ser matriculados na mesma escola. Então entenda isso. Paz não é ausência de luta, não. Talvez vocês estão passando por um momento difícil, doloroso, até amargo. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração de vocês e a mente de vocês. Mas em quarto lugar, eles deviam ter fé e não medo. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Em quarto lugar, por causa do poder de Jesus. É muito curioso que Marcos reuniu ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Por exemplo, neste, Jesus tem poder sobre as forças da natureza. O vento escuta a sua voz, o mar obedece ao seu comando. Não há circunstância da natureza que Deus tenha perdido o controle. Aliás, quando você vai para o livro de Apocalipse e entende que as trombetas são avisos solenes de Deus a um mundo que persegue a igreja, e as trombetas caem aonde? No céu, no mar, na terra, nos astros, nos homens. Muito daquilo que nós atribuímos como fúria da natureza, ou acidentes da natureza, ou circunstâncias naturais, na verdade são trombetas de Deus, chamando os homens ao arrependimento, mostrando a eles o seguinte: ainda tem tempo, ainda tem oportunidade, ainda não chegou a hora do relógio final bater a última volta do ponteiro. É por isso que as trombetas anunciam um terço do juízo misturado com misericórdia, porque todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam, são um alerta de Deus aos homens para que se voltem para Ele. Você pode olhar a pandemia como uma trombeta de Deus. Você pode olhar um tsunami como a trombeta de Deus. Você pode olhar um terremoto como a trombeta de Deus. Ele tem controle da natureza. E quando parece que a natureza está em fúria, não é que a natureza age independentemente do Criador, é a natureza trazendo a voz do Criador aos ouvidos da humanidade. Mas quando você nota, depois da tempestade, Jesus desembarca do lado oriental, que não era costume desembarcar do lado de lá. Era um território gentílico, no período, na região chamada Decápolis, das 10 cidades gentílicas. É por isso que tinha
cultivo de porcos, os judeus não têm esse hábito, e era de noite, e era um despenhadeiro, e era dentro de um cemitério, e tudo que você não espera ver de noite num cemitério é gente viva. E lá tinha um homem vivo, furioso, se ferindo com pedras, sangrando, gritando, tomado de 6.000 demônios, uma legião de demônios. Legião, irmãos, era a máquina de guerra mais temida do Império Romano. Eram 6.000 soldados, onde tinha flecheiros, onde tinha os peritos em espada, onde uma legião romana passava, devastava tudo, destruía tudo, deixava um rastro de morte e tragédia. Quando aquele homem disse para Jesus que tinha dentro dele uma legião, porque eram muitos, isso revela para nós quão furioso é o inimigo, quão terrível o inimigo, e como dentro de um único homem pode ter alojado 6.000 demônios, capaz de levar à morte 2.000 porcos. E é curioso que Jesus faz essa viagem para esse local, para um camarada que era foragido da lei. Por que ele era foragido da lei? Botava algema neles, prendia o cara, botava na cadeia. No outro dia o cara estava na rua, tinha cadeia que segurava o cara. A família tinha enjeitado, ele não tinha mais espaço entre os vivos, vivia entre os mortos. Diríamos hoje era um pária da sociedade. Mas eu preciso dizer a você que no reino de Deus não tem lata de lixo. No reino de Deus não tem gente, isso aqui não tem mais jeito não, isso aqui ó, deixa para lá. Não tem gente descartável. Jesus faz uma viagem de noite depois de uma tempestade, para salvar um homem, para libertar um homem, para curar um homem, para fazer dele um missionário para a sua terra. Isso é maravilhoso entender. Quantas vezes a gente já descartou pessoas? Mas me impressiona que nesse episódio, aquele homem endemoniado faz 3 pedidos para Jesus. Aliás, os demônios na boca dele: não nos atormente antes do tempo, não nos mande para fora do país, mande-nos para essa manada de porcos. E Jesus atendeu os 3 pedidos dos demônios. Agora o homem curado, liberto, faz também um pedido para Jesus: permita-me ir ter contigo, ou acompanhar-te, ou fazer parte do teu grupo. E Jesus indeferiu, negou o pedido do homem salvo, liberto e curado, depois de ter atendido os 3 pedidos dos demônios. Parece estranho, não? A pergunta é: por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Primeiro, para mostrar para o mundo inteiro que o diabo e os seus demônios não são um mito, não são uma lenda, são inimigos reais e perigosos. Segundo, para mostrar, porque antes os gadarenos mandaram Jesus embora também, fizeram um pedido para ele: vai embora. E Jesus atenta também ao pedido dos gadarenos, e Jesus atenta também ao pedido dos demônios, para mostrar uma segunda coisa: o valor de uma sociedade sem Deus, que dá mais importância a porcos do que a pessoas. Terceiro, para mostrar para o mundo inteiro que quem manda é Jesus. Os demônios ficam se Jesus permitir, os demônios saem se Jesus mandar. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Então esse Jesus, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios. Mas quando Jesus retorna, e ele retorna agora para Cafarnaum, sua cidade quartel-general, onde ele morou os 3 anos do seu ministério, tem uma multidão lá.
E no meio dessa multidão, diz a Bíblia que tem um pai aflito, que era chefe da sinagoga, o Jairo, que está com um problema gravíssimo. A sua filha única, de 12 anos, está à beira da morte. Ele vai a Jesus: Senhor, vá comigo na minha casa e põe as mãos sobre a minha filha, para que ela seja curada. E Jesus: vamos lá, Lázaro, vamos lá, Jairo. Foi com ele. E no meio do caminho, uma mulher incógnita, anônima, enfrentando uma hemorragia há 12 anos, gastando todos os seus bens com as medicinas, sem encontrar qualquer resultado positivo, pensou: se eu pelo menos tocar na orla das suas vestes, eu ficarei livre do meu mal. E diz a Bíblia que a mulher, furtivamente, porque ela não podia aparecer, ela estava impura, tudo que ela tocasse ficava impuro. E diz a Bíblia que ela chega e toca na orla das vestes de Jesus, e ela é imediatamente curada, e a hemorragia é imediatamente estancada, e ela fica livre do seu mal, porque Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, e Ele tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é de Jesus. Se Ele quiser, tem jeito, tem cura. E pronto, final. Mas diz a Bíblia que enquanto isso, quando Jesus atendia a mulher, chega um mensageiro da casa de Jairo e diz assim para ele: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. E eu imagino a cena, o mundo desabando sobre a cabeça do Jairo. É inimaginável, irmãos, um pai e uma mãe receber uma notícia dessa. Não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural. E Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. E quando ele chega na casa do Jairo, lá tem o coral da morte. E Jesus entra como o solo da ressurreição. E põe a mão na menina e diz: Talita cumi, menina, está na hora, levanta. A morte solta as garras da menina e a menina ressuscita. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, inaugurou a imortalidade, e hoje Ele é a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora, vamos ao verso 41, porque tem lá a última pergunta, e eu fico imaginando a cena, o barco balançando mansamente, o mar escutou a voz do Criador, o vento se encolheu, grande bonança, os discípulos molhados, o ar que estava se enchendo d'água, já tinham visto tantos milagres de Jesus, mas agora extasiados por esse milagre, perguntam uns aos outros assim: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática, que jamais terão a resposta exaustiva, suficiente para responder quem é este. E hoje, 21 de janeiro de 2022, o povo de Deus aqui congregado pode ousar acrescentar algumas coisas a esta pergunta: quem é este? E nós diríamos: este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, no conselho da Trindade, traçou um plano eterno e perfeito, incluindo a você e a mim, nos vendo como a sua igreja, como seu povo amado. Quem é este? Ora, este é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
porque Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Quem é este? Ora, este é aquele que foi prometido lá no Éden, a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido e aplicado nas vergas das portas libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo. Este é aquele que foi simbolizado pelos sacrifícios. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pelo próprio sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Ele é maior do que os profetas, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão, ele é maior do que Josué, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Quem é este? Este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o amado de todas as nações, este é o Messias prometido, este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Ora, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Ora, este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja, este é o noivo da igreja. Quem é este? Ora, este é aquele que é o nosso Redentor, é o Salvador, o Messias, o Senhor. Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Ora, este é o grande eu sou. Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Ora, este é aquele que por amor de nós chorou, sangrou no Getsemane. Este é aquele que sozinho sorveu cada gota daquele cálice amargo, a ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça e caiu sobre a sua cabeça. Quem é este? Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio por amor de nós. Este é aquele que foi espancado e vilipendiado no pretório romano por amor de nós. Este é aquele que saiu pelas ruas de Jerusalém apinhadas debaixo de vaias e apupos de uma multidão sangue sedenta, gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quem é este? Este é aquele que foi pregado naquele lenho maldito, suspenso entre a terra e os céus. Este é aquele que sofreu sede, cãibras e dores terríveis, preso naquele lenho, no seu lugar, no meu lugar. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, este é aquele que foi sepultado, este é aquele que ressuscitou em glória e majestade para a nossa justificação.
Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que está sentado à destra de Deus Pai, de onde reina e governa o universo, as nações e a sua igreja. Este é o nosso grande sumo sacerdote, este é o advogado justo que está à destra de Deus intercedendo por nós. Quem é este? Ora, este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua noiva. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai se assentar no seu trono e vai julgar as nações, e colocar uns à sua direita, outros à sua esquerda, e vai dizer ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas vai voltar-se para os seus e dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este é o amado noivo da igreja, que vai convidar a sua noiva para a grande festa das bodas do Cordeiro, e nós estaremos com ele para sempre, sempre. Não tem mais lágrima, não tem mais dor, não tem mais luto, não tem mais morte, porque as primeiras coisas já passaram. Quem é este? Este é o amado Senhor da nossa vida, este é a razão da nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso tudo. E este é aquele que diz para você e para mim nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Que Ele nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.